Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Max, o programa da sua saúde aqui nos Estados Unidos. Eu sou Caterine Okubo, empresária no ramo de saúde, e esse é o Léo, o nosso gringo mais que brasileiro. Hoje iremos falar sobre saúde e estética. E para aprofundar, recebemos um profissional que tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. Ele que é Master em Harmonização Facial, enfermeiro licenciado pelo estado da Flórida e fundador da Forever Essential, Júnior Gomes, que vai tirar dúvidas e compartilhar orientações essenciais para a prática da estética aqui nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigado pelo convite. Muito feliz de poder falar de um assunto que eu amo. Júnior, para a gente começar, conta aqui para a gente um pouco sobre a sua história, como que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Então, na verdade, eu já moro nos Estados Unidos há 12 anos. Eu sou advogado no Brasil. Sério? Sou advogado no Brasil. Trabalhava com construção civil também, a gente tinha uma construtora, mas eu sempre fui consumidor de estética. Então, desde muito comecei a malhar na academia com 12 anos. Então, sempre gostei muito dessa área. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos. Muito novo, não sabia o que eu queria da vida. E a estética, eu ia muito para a clínica, malhava. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu falei assim, gente, eu estou começando uma vida nova, uma vida do zero. Então, vou fazer o que eu amo. Até aquela época eu não sabia ainda que eu gostava tanto da estética. Então, como era uma vida nova, falei, vou estudar. Entrei para a faculdade, me formei, graduei aqui nos Estados Unidos e comecei no ramo da estética. Bem resumidamente, foi isso que aconteceu. Interessante. Então, teve uma mudança aí de carreira. Muito, né? Total. De advogado para enfermeira. E falando na estética, nessa questão de harmonização facial, muitas pessoas, né, fazem isso para parecer mais jovem, mas tem algum outro motivo que as pessoas te procuram para fazer? Isso é muito comum, porque as pessoas acham que procedimento estético é só para rejuvenescer. E não é. Antigamente era só cirurgia, aquela cirurgia que às vezes as pessoas percebiam que a pessoa tinha feito alguma coisa. E hoje em dia não. A gente pode mudar algo que te incomoda. E quando começa a incomodar, você pode ter às vezes 15 anos, pode ter 60, 70, não importa. Às vezes você tem aquele ossinho no nariz que incomoda, o nariz desce um pouquinho, às vezes você tem um lábio pequeno ou o queixo retraído e começa a incomodar muito cedo. Eu mesmo tive um incômodo com o meu nariz quando eu era adolescente. Então, a harmonização facial, ela serve para corrigir também, não é só para rejuvenescer, é também, mas é para corrigir esses detalhes que te incomodam. E a estética tem um impacto na nossa saúde total, né? Na saúde mental, não é só Sem dúvida, aparência. sem dúvida. Autoestima, autoconfiança, tanto na vida conjugal, no trabalho, com certeza tem um impacto muito grande, muito grande. E pela sua experiência, você sente que as brasileiras que moram nos Estados Unidos ainda mantêm o padrão de vaidade do Brasil ou se adaptam ao estilo americano? Boa pergunta, mas de falar a verdade, eu não acho que tem uma diferença entre os americanos e os brasileiros. Eu acho que está mais ligado à personalidade. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de aparecer um pouco mais, ou às vezes trabalha com palestra, ou quer passar um rosto mais imponente, gosta de uma mandíbula mais marcada, gosta de um lábio um pouco maior. Então está mais ligado à personalidade da pessoa do que a americano ou brasileiro. Tem brasileiras que gostam de um rosto muito mais natural, que não gostam de chamar atenção, e às vezes tem brasileiras que querem um rosto mais exagerado, que geralmente eu não faço. E a americana tem a mesma coisa. Tem pessoas que são mais discretas, está mais ligado de fato à personalidade do que a nacionalidade, vamos dizer assim. Entendi. Entre a brasileira e o americano. Entendi. E quais são os procedimentos mais procurados ali no seu consultório? A harmonização facial é um termo genérico. Ela engloba vários outros procedimentos, no caso, né? Mas se eu pudesse citar, assim, 3 que são mais procurados na clínica, primeiro é o Botox, porque também é o mais conhecido. Todo mundo sabe, Botox existe há mais de 50 anos, não sei se você sabia. Nossa, não sabia. Mas há mais de 50 anos. Eu tenho pacientes que já fazem Botox há 30, 35 anos. Uau! Muito tempo. Então as pessoas conhecem mais. Segundo seria o preenchimento labial, uma boca, né? Quando está bem feita. E o terceiro, se eu pudesse numerar, seria a rinomodelação, que é o preenchimento do nariz. São os 3 mais procurados na clínica, com certeza. E acho que uma outra dúvida muito recorrente também entre as mulheres, falando em Botox, é quando começar, né? Existe aquele Botox de prevenção? Existe, na verdade não tem não tem idade certa para começar o Botox. Eu sempre falo em consultório que é o seguinte, que isso é um exercício que todo mundo pode inclusive fazer em casa.
Você está olhando para o espelho. Se você levantou, está marcando. Quando você relaxa, se você está vendo as linhas na sua testa, está parado, está olhando sem movimentar. Já está vendo a quebra da pele, está na hora de começar. Por quê? Se ficar muito profundo, o Botox depois nem tira mais. Aí você tem que fazer outros procedimentos. Quando você movimenta e aparecem as ruguinhas, isso é normal e até criança tem. Se você olhar às vezes para um menino de 5 anos, ele vai sorrir, você vai ver as ruguinhas, que é o famoso pé de galinha. Mas quando ele relaxa, não tem nenhuma linha. Então o segredo é esse. Tá parado, não tá movimentando, tá vendo as marcas, tá na hora de fazer. Não, tá vendo o Léo. Exato. E existe um limite saudável na busca por esses procedimentos estéticos? Como que você identifica se o paciente está passando do limite? Então, na verdade, esse limite, isso é uma boa pergunta. Esse limite, quem coloca é o profissional. Então, aí é outra dica que eu dou. O paciente tem que fazer o dever de casa. Ele tem que olhar antes e depois do profissional, porque o profissional, ele vai refletir no paciente o conceito que ele tem sobre beleza. Então, a importância de você fazer um dever de casa. Olhar, ver do antes e depois se você gosta do trabalho do profissional, porque é muito... Hoje em dia não tenho tanto mais, eu recusava muitos procedimentos no início, quando eu comecei, porque as pessoas não me conheciam, chegava muita gente querendo fazer aquele famoso lábio de salsicha, o lábio grande. Exato, e às vezes eu recusava. Porque, imagina, a pessoa vai num lugar ou num evento, olha, nossa, onde que foi que você fez? Eu fiz lá com o Júlio, lá Forever Essential. Então, eu de fato recusava e já tive pacientes que ficaram com raiva de mim. E às vezes me xingava pela internet, literalmente. Mas eu prefiro não fazer do que as pessoas começarem a falar que foi eu que fiz o procedimento. Sim. Então, eu acho que o limite é o profissional que tem que pôr. Porque é muito comum, às vezes, a gente ter um pouco de distorção de imagem. Isso já aconteceu quando eu malhava, eu sempre me vi uma pessoa fraca e às vezes eu estava forte, todo mundo falava que eu estava forte e eu não estava. Então, existe essa distorção. Cabe ao profissional e falar, olha, eu acho que aqui tá bom, eu acho que aqui a gente pode fazer um pouco mais. Então, eu tenho muitos pacientes hoje que sentam lá e falam assim, Júnior, faz o que você quiser. Confio em você, pode fazer o que você achar que ficar melhor. Então, o profissional tem que dar esse limite. É verdade. As pessoas não sabem por si próprias, Exato. né? E como que você lida com os pacientes que chegam com expectativas irreais ou referências das redes sociais? Muito comum também. A pessoa às vezes traz um filtro do Instagram, às vezes traz uma foto de Quer parecer igual o filtro. Comum, quase todo dia. Às vezes coloca o filtro assim na hora pra mim. Olha só, tá vendo esse lábio? Eu queria ficar com esse lábio aqui. O lábio é o mais comum, né? Por isso que eu sinto muito lábio. Ou às vezes traz foto de artista. Fala assim, olha, tem como fazer isso aqui? A harmonização bem feita, eu vou pegar o seu rosto, com seus traços, e vou melhorar o seu rosto. Eu não tenho como pegar o lábio de uma outra pessoa e colocar em você. Tá? Eu deveria. Então eu vou pegar o seu rosto e vou melhorar. Vou deixar ele um pouco mais fino, se ele está arredondado, vou deixar ele um pouquinho mais volumizado, vou fazer um lift, vou desenhar mais um pouco o lábio. Então eu vou melhorar o seu rosto. Então o segredo, inclusive, da naturalidade que eu sempre falo, é as pessoas olhar para você e falar assim, nossa, você está diferente, você está bonita, o que foi que você fez? Está mais descansada. É assim que tem que ser a harmonização facial. A pessoa tem que olhar, ela não tem que identificar o que você fez, ela só tem que identificar que você está melhor. E ponto final. Verdade, verdade. E o que você diria para quem tem, tipo, medo de se submeter a um procedimento de harmonização facial? Tá, eu vou explicar basicamente como que funcionam os dois, que eu acho que isso tem muito esse questionamento na clínica sobre medo de ficar artificial. O ácido hialurônico, toda célula do nosso corpo contém uma molécula de ácido hialurônico. Qual que é a diferença, então, do ácido hialurônico que está dentro do nosso corpo do ácido hialurônico que a gente faz a harmonização facial? Eles levam em laboratório, colam as moléculas uma nas outras, e esse processo chama cross-link. E aí eu pego esse ácido hialurônico e vou desenhando o seu rosto onde eu achar que você deve colocar. Vou moldando, esticando, fazendo lift, desenhando. Esse procedimento, o seu corpo sabe exatamente o que é o ácido hialurônico. Diferente até e mais conhecido do que a prótese de silicone. Ela é um corpo estranho. O seu corpo não sabe o que é uma prótese, mas ácido hialurônico ele sabe. É como se eu estivesse colocando um complexo B, uma vitamina B, uma vitamina C dentro do seu corpo. É basicamente isso. E ele é 100% removível. Então, se eu aplicar uma enzima, eu separo essas moléculas que foram coladas para formar o gel,
Eu separo, ela vira um líquido, seu corpo absorve, 2 dias não tem mais nada. Então, assim, no pior caso possível, você pode simplesmente dissolver, tirar todo o procedimento e voltar para o seu rosto como ele era antes. No caso do Botox, ele atua a nível local, ele não é sistêmico. Ele é tão localizado que a gente tem que fazer vários pontinhos no rosto, não sei se você já fez, mas tem que fazer vários pontinhos no rosto, porque ele atua geralmente do tamanho de um dedão. Nossa. Então, ele não é sistêmico, ele não vai para o seu corpo todo. E o efeito dele, geralmente, é de 3 a 6 meses. Então, toda vez que você vai fazer um procedimento estético, você também tem que olhar um pouco os riscos. No worst case scenario, né, no pior dos casos, o que pode acontecer? Sai, não sai, posso remover, não posso. Isso é importante também na hora da escolha de um procedimento estético. Legal. Então, basicamente, a pessoa perde o medo quando ela entende como que funciona o ácido hialurônico e o Botox, obviamente. Então é por isso que o ácido hialurônico pode ser aplicado em várias regiões do corpo, né? Não só no rosto. Porque ele é biocompatível e o seu rosto e o seu corpo sabe exatamente o que é. Legal. E falando em transformações, né? Quais transformações emocionais que você observa nos seus pacientes após o procedimento? Felicidade, autoconfiança, autoestima. Como nós falamos, ele interfere em todas as áreas da sua vida. E eu sempre brinco que às vezes quando você está se sentindo bem, você pode vestir qualquer roupa, quando você gosta do que você vê no espelho, você pode colocar qualquer acessório que fica bem, você se sente bem. Então a harmonização facial está muito além da estética. Ela está justamente na autoconfiança, pessoas que trabalham com o público, que trabalham com pessoas, emprego. E querendo ou não, a beleza ela vende. Né? E nós todos somos vendedores, de certa forma. O médico, o enfermeiro, todos precisam. Até que se for para arrumar um emprego, você precisa se vender para quem vai te contratar. Né? É verdade. E para a gente finalizar aqui, Júnior, você já atendeu pacientes que procuraram a estética como uma forma de superar traumas na vida deles? Muitos, muitos. Eu sempre brinco que a gente é um pouco psicólogo também. Porque é muito comum a pessoa terminar um relacionamento, terminar um casamento, foi demitida do trabalho, e a gente poder devolver essa autoestima, essa autoconfiança para a pessoa. Muitas pessoas se emocionam, choram depois, quando pega o espelho e vê o resultado, porque muitas pessoas às vezes nem se reconhecem mais. E é muito gratificante, e foi por isso até que eu saí um pouco da advocacia, para poder trazer essa alegria mais rápido para as pessoas. Então você vê a pessoa chorando, emocionada, abraço, não tem preço. Está muito além do que o dinheiro pode pagar, na verdade. E Júnior, como que as pessoas podem achar mais sobre o seu trabalho? Pode acessar o Instagram da Forever Essential, que é forever.essential, e pode então buscar o meu pessoal, que é bem facinho, que é Júnior Forever. Nos 2 Instagrams vocês vão ter todas as informações minha e da nossa clínica. Bom, obrigada, Júnior, por compartilhar todas essas informações tão valiosas aqui com a gente. E Léo, nosso gringo, você tem algo a adicionar aqui na conversa? Eu tinha uma pergunta. O que você faria para mergulhar essa carinha aqui? Eu só vim fazer essa entrevista para ver se alguém finalmente admite que sou perfeito e não tem mais que mergulhar em mim. Mas vou te falar, nada é tão bonito que não possa melhorar. Tudo pode. Ótimo, obrigada, Júnior. E, gente, assim finalizamos. Muito obrigada a vocês por nos acompanhar. E lembre-se que vocês podem mandar as suas perguntas e dúvidas para o nosso site e mídia social aqui na tela. Eu sou a Caterine Okubo e nos vemos no próximo episódio do Saúde Max, todo sábado às 7h30 da noite, antes do resumo do jornal Américas no Ar, na Record Américas. Beijos!